Boa noite. Hoje eu e a minha colega Jéssica Dias, nós iremos falar sobre o surgimento ou sobre a evolução dos insetos, que é um assunto muito importante e atual, tanto para a nossa disciplina, que é a entomologia, quanto para a nossa vida, vamos se dizer assim. Bom, nós sabemos que os insetos eles surgiram no período Ordoviano, há cerca de 480 milhões de anos atrás. Eles surgiram mais ou menos na mesma época que as plantas evoluíram para as espécies terrestres. Esses insetos, dizem pesquisas e os estudiosos, que eles evoluíram através de um grupo de crustáceos. Como a Elika falou, né? Sobre os crustáceos. Bom, os artrópodes, a classe, né? O filo artrópoda engloba tanto os insetos quanto os crustáceos, fazendo com que esse filo seja o mais diversificado, que tenha a porcentagem de diversificação maior, ou sendo 70% dos animais são seres vivos invertebrados e o resto, e 83% dos artrópodes, ou seja, é um número bem diversificado de várias espécies e tudo mais. Bom, além desses insetos, terem sido, eles surgiram os primeiros insetos em 480 milhões de anos atrás, em cerca de 400 milhões de anos atrás, no período devoniano, surgiram os insetos alados, que são aqueles insetos que eles têm a capacidade de voo. Os insetos eles foram o primeiro grupo de animais a desenvolverem essa capacidade. Falando sobre essa evolução que eles tiveram, podemos citar o Rhinognatha hirschi, que é um fóssil que eles encontraram há muitos anos atrás e que inclui todos os insetos alados existentes hoje em dia, né? E que apesar das asas dele não terem resistido todo esse tempo, coloca a idade dele entre o fim do período siluriano, quando começa a surgir a fauna terrestre. Então, é meio que uma divisão desses períodos. Como a Jéssica, só complementando, como a Jéssica tinha dito, ele é o fóssil mais antigo já encontrado de insetos. Não quer dizer que ele é o mais antigo, porém, é o fóssil mais antigo que foi encontrado já pelos pesquisadores. Os insetos, eles tiveram e têm uma grande capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças climáticas, tanto da nossa época de hoje, quanto da época passada, que foi onde ele teve a capacidade de adaptações. Pode falar, Jéssica. Só falando dessas evoluções que eles tiveram. Obtiveram 4 grandes radiações, mas essas radiações não são radiações químicas, tá? Mas radiações de espécies de insetos, que foram os besouros, que surgiram há 300 milhões de anos, as moscas há 250 milhões de anos atrás, e mariposas e vespas evoluíram há 150 milhões de anos atrás. Então, esses 4 grupos foram a representação da maioria das espécies descritas e hoje existentes, né, dando início entre esses períodos dos insetos, podendo aí dar uma
uma continuidade, podemos dizer. Tinha me esquecido. Voltando, na capacidade de voo, foi considerado também que esses insetos, surgiu essa capacidade de voo juntamente quando as plantas elas tiveram a capacidade evolutiva de crescer, como as gimnospermas, que são árvores muito grandes. Então, acredito eu que também eles tiveram que se adaptar a isso, né? Sair do meio terrestre para poder estarem nessas plantas mais altas. Os insetos, como a Jéssica já tinha dito, eles passaram por grandes evoluções e eles também passaram por grandes períodos de extinções. Porém, em cada período, eles nunca eram extintos completamente e eles tinham a capacidade de se adaptar àquele novo período. Como nós sabemos, a maior período de extinção que a Terra já viu foi na época dos dinossauros. E eles passaram por essa época e evoluíram e continuam até hoje. O êxito desses insetos, né, para não ocorrerem totalmente essa extinção, foi para que o grupo sobreviva até hoje, cerca de 300 milhões, devido ao fato deles possuírem uma principal vantagem de evolução para evoluírem, né, para continuar sobrevivendo, que é a capacidade de voo, como a Érica tinha dito, a possibilidade de poder se adaptar ao sistema ecológico deles, o seu exoesqueleto podendo fazer a equidise, né, muitos deles podendo fazer esse processo, o pequeno tamanho, muitos deles tendo variados tamanhos, desde de micro a macro, a metamorfose sendo um processo evolutivo das mariposas, das borboletas, e o tipo especializado de reprodução de cada uma dessas espécies, dando a sobrevivência a esses insetos. Esses insetos, eles podem ser classificados, podemos dizer, de duas maneiras. Os pterigotos e os endopterigotos, que são os pterigotos são aqueles insetos considerados alados, que são os insetos que possuem a capacidade de voo. Eles sofreram também uma grande radiação no período carbonífero, que foi entre 356 a 299 milhões de anos atrás. Já os endopterigotos, que são aqueles insetos que eles possuem a metamorfose completa, como a Jéssica já tinha dito, as borboletas, as mariposas, porque eles possuem todas as fases evolutivas do inseto. Ele passa por todas aquelas fases, como, por exemplo, a larva, até, tipo, o ovo, a larva, até formar tudo, né? Eles sofreram também um período de radiação maior do que os insetos alados no período permiano, que foi entre 259 a 252 milhões de anos atrás. A maioria das ordens dos insetos eles se desenvolveram no período permiano, porém, houve extinções, como eu já havia dito. Então, esses insetos eles sofreram uma grande extinção em massa, podemos dizer, entre o final do período permiano com o começo do período triássico. E os que sobreviveram a esse período de extinção, que foi passado de um ciclo para o outro, vamos dizer assim, eles se evoluíram no período triássico. E podemos considerar, e os pesquisadores dizem, que a grande eclosão mesmo dos insetos que apareceu foi no período Jurássico, que também houve uma grande extinção. Porém, os insetos de hoje, eles são dessa época, dos
da época dos dinossauros. Só concluindo, né, para dar um finalzinho assim no que a Erika falou, para não passar do nosso tempo aqui. Englobando tudo isso, falando novamente sobre esses atributos, porque esses atributos foram muito importantes para eles, assegurando que os insetos pudessem ter a sobrevivência depois desse período Triássico, o qual depois a vida na Terra fosse mais, como que eu posso dizer, possivelmente, né, para seres vivos, tanto seres vivos quanto seres humanos, dando origem, né, e que há 400 milhões de anos nem se pensavam, né, nesse tipo de ser vivo. Então, nesse tipo de espécie é muito importante saber que não tem a importância só do meio econômico, né, como a agricultura, mas também na exportação, que muitos usam para comércio, para comer, como a China. E qual mais, Érica? Eles também possuem e fazem parte, como vamos citar a abelha. A abelha é um inseto, porém ela faz um grande trabalho, um dos maiores, né, dos insetos, que é a polimeralização de flores e assim por diante. Além de também, como a Jéssica já disse, eles são de capacidade econômica, ecológica, e também, hoje em dia, eles são de grande ajuda em investigações criminais através da entomologia florense, que elas permite o quê? Vamos supor, uma larva que está lá num corpo humano, ela vai... O tamanho dessa larva, vamos dizer assim, por exemplo, o pesquisador ele pode definir a hora, o dia, às vezes o local onde aconteceu um crime, e isso está vindo de grande ajuda para esses pesquisadores. Então, você tem mais alguma coisa, Jéssica, para dizer? Não, é só isso mesmo. Só finalizando, eles são... Às vezes a gente acha assim, nossa, é nojento, ai, uma barata, ai, uma aranha. Porém, eles são de grande valia e ajuda para o nosso dia a dia. E lembrando que tudo está ligado à cadeia alimentar, né? Então, igual pragas, né? Uma acaba com a outra. Então, às vezes a gente mata um inseto, porém, ele vai ajudar a não ter outro tipo de inseto, entendeu? Naquele lugar. Então, ele é de grande valia para a nossa vida. Por exemplo, Eu a acho que lagartixa. bem isso, lagartixa, né? Eu acho que é isso, né? É só. Ah, não, deixa eu falar mais. O que eu ia falar, eu esqueci agora. Deu branco. Putz, eu ia falar um negócio tão legal aqui, agora eu esqueci. Ah, não, lembrei. Sabem quando dizem que a barata, se tiver uma explosão atômica novamente, um Big Bang que vai cair os meteoros, a barata vai ser o último ser vivo da Terra que vai ser atingido? Exatamente por isso. Porque é o inseto mais terrível de se morrer. Não morre. É o bicho mais desgramentado. Vive desde aquela época até aí, ó, até hoje. Não morre. Esse bicho esse inseto não morre. Pode esquecer. Só lagartixa mesmo pra comer. Esquece. Já desistiu. Bom, finalizando, eu acho que foi isso. Eu espero que a prof tenha gostado da nossa aula ou do nosso bate-papo. Muito obrigada.